primeira vez que a gente gravou o Som do Mato com você cantando, o Batata tinha morrido, né, tragicamente, e aí você foi convidado para entrar na banda. E eu me lembro que no papo você falava assim, nossa, como é difícil, né, entrar e substituir um cara como o Batata, que cantava muito. Hoje, né, a sua avaliação hoje, porque sim, naquela época tinha um outro contexto. Não, eu tive uma cobrança de mim mesmo, assim, um pouco diferente do que as pessoas me cobravam. Porque eu me cobrava pelo seguinte, tinha dois caras aqui que eu sempre admirei, né, gostei de ver tocar. Um era o Batata, o outro o Renato Fernandes do Bêbado, né, sempre admirei demais, assim. Eu confesso, assim, sempre fui muito mais fã do Renato, né, do que do Batata. Mas o Batata para mim era o vocalista de rock que tinha aqui, né, eu começando, né. O Batata já tinha uma carreira com alta pensão, né, já tinha toda uma história e tal, né. E então quando eu entrei assim, e os caras já com uma quilometragem com a banda já, né, o Bosco, que já era, né, um cara também, né, conhecido no cenário nacional, tinha sido baterista do Made. Então eu falei, cara, tem que fazer um negócio bem feito, assim, né? Agora tem que realmente levar um negócio a sério, né? Essa é a cobrança que eu fiz para mim mesmo, entendeu? Por parte de algumas pessoas assim, era meio que o Batata sempre foi um cara da noite, assim, sempre se relacionou muito bem, sempre foi muito querido, entendeu? Ele tinha muitos amigos, assim. Um cara que tinha um carisma bem grande, engoliram, assim mesmo. assim, entendeu? Que não me engoliram, mas eu não liguei pra isso, não. O pessoal da banda me respaldou. E aí, como é que foi, Marquinhos, convidar o Rodrigo? Como é que vocês chegaram no nome do Rodrigo, assim? O primeiro ensaio que eu fiz, sem querer cortar a resposta dele, o primeiro ensaio que eu fiz, eles não gostaram, principalmente o Marquinhos, que eu sei que ele chegou no Bosco e falou assim, não dá, esse cara não dá. Como é que foi? Como é que vocês chegaram no nome do Rodrigo? Foi sugestão do Corvo. Eu confesso assim, eu demorei muito tempo para me recuperar da morte do Batata. Assim, eu fiquei muito abalado, eu era muito chegado, muito amigo. Então eu fui meio na onda. Eu realmente primeiro não queria continuar com a banda, depois queria continuar em trio, depois queria continuar de qualquer jeito. Eu nunca parei para me preocupar assim, putz, o que a gente vai fazer? Vamos procurar um vocalista, quem vai ser, quem não vai ser. Eu nunca entrei muito nesse mérito. Quem assumiu mesmo esse negócio foi o Corvão, que era o mais novo da banda, porque o Fábio Brum tinha ido para os Estados Unidos, entrou o Fábio Terra. Então, a banda tinha tido a sua primeira formação ali, a sua primeira mudança, né? Ali. E aí, o Corvão sabia cantar, a gente chegou até a fazer alguns tributos, né? Que eram para arrecadar dinheiro para a família do Batata e tal, tudo a gente fez em trio. E eu sempre gostei muito de trio, as bandas que eu mais gosto são trios. E eu gostei daquela onda de trio. E o Corvo falou, não, mas eu não quero cantar, não sou vocalista, vamos procurar um vocalista. E aí chamou o Rodrigo. E vamos lá, e vamos testando, e fomos testando. Aí chegou o Rodrigo com uma Jackson super modernosa. Não era Jackson, era Washburn. Washburn, Jackson, tudo a mesma coisa. Anos 80 pra frente é tudo a mesma coisa. Mas eu tinha ganhado uma grana boa com o Cactus Cola e o dólar era 1 por 1. Então eu cheguei com puta equipe também, um cabeçote Marshall e tal. Mas né? a Jackson Agora, qual que foi a primeira ideia do Banda do Velho Jack? Assim, a concepção da banda, assim, o que vocês tocavam, qual que era a ideia, né, a filosofia da banda? Quando surgiu a banda, era fazer releitura de rock dos anos 70, entendeu? Fosse trabalho próprio, fosse... Releitura mesmo, pegar aquelas bandas de exatamente, sucesso. Como a gente fazia. E free, com muito improviso, com muita coisa, nada muito amarrado. A gente combinava o início, o fim, o que acontecesse no meio era o meio e muitas vezes a gente mudava o início e mudava o fim, entendeu? Então... para se divertir também, que era uma coisa legal. Na época com Batata, com o Fábio Brum, eu já tinha um entrosamento com o Fábio da época da Blues Band, com o Bosco a gente se entrosou muito bem, então a banda era um trio básico, que o Batata fazia uma guitarra base, mas muitas vezes ele largava a guitarra também, e muitas vezes ele saía do palco e soltava pra gente, entendeu? E rolava muito tempo de improviso em shows em São Paulo, assim, sempre isso rolou muito bem. Aí, com essa mudança e com a entrada do Corvo, começaram a surgir as composições, que a gente não tinha tanta preocupação com isso. O Batata tinha até algumas composições, mas elas nunca emplacaram, assim, vamos dizer assim. Agora, com o Corvo, com a entrada do Corvo, começou a fortalecer as composições, e a gente começou vamos botar meio a meio nisso aí, vamos fortalecer as composições,
foi até uma postura legal dele e com a entrada do Rodrigo também, de fortalecer essas composições, porque eu e o Bosco, a gente vinha muito naquela batalha das releituras. A gente não dava tanta importância para... Creedence, Lynyrd Skynyrd, exatamente. todos os... Mas com a postura deles, não, vamos fazer aquele negócio que na banda, principalmente quando a banda está no início, funciona muito bem, que é o equilíbrio. É a gente lutar pelo cover, eles lutarem pelas composições próprias e a gente chegar no meio termo, entendeu? E aí esse meio termo aí a gente pega músicas próprias e bota incidentais de rock, como a gente fazia, como fez na gravação de Ano Meio Desligado, que entra Third Stone from the Sun, do Hendrix no meio, sabe? Essas coisas funcionaram muito bem, né? Rola esse equilíbrio de ideias e, nossa, e aí a coisa andou bem. E aí a gente sabe que o Skol Rock foi um divisor de águas na história da banda, e aí eu queria que vocês falassem como é que foi isso, como é que foi essa participação no Skol Rock, o que aconteceu depois. A gente pode até falar assim, um grande mérito do Skol Rock também é do Corvo, né? O Corvo que correu atrás da inscrição desse negócio. A gente nem sabia, ele falou, olha, escrevi. Não botou muita fé. Não botamos muita fé, então, exatamente. Ele se inscreveu assim na última hora. Na assim, verdade, a gente sempre foi muito alienado, essas coisas assim, sabe? Concurso, ele falou assim, um festival super pesado, não sei o que, vão inscrever. Todo mundo vai lá, faz aí. O que você precisa? Assina, que beleza. Assina, entendeu? E ele foi atrás, correu. Quando a gente viu o tamanho do negócio, falou, caramba, bicho. Quando a gente viu, classificou pra cá, né? Porque aí tinha que mandar. Aí classificou pra cá. E eram bandas assim, São Paulo tinha até alguns nichos, tinha São Paulo capital, interior de São Paulo, não sei o quê. Aqui envolvia todo o Mato Grosso do Sul, Brasília e toda a região norte, Goiás e toda a região norte. Então era uma área muito grande. Mais de 5.000 bandas inscritas. Eram mais de 5.000 bandas e aí no Brasil. Vocês venceram. A gente venceu essa etapa Centro-Oeste-Norte, fomos para a final, em Curitiba. Aí lá eram 7 bandas só, eu sei que a gente ficou entre as 7. Essa visibilidade que o rock deu, trouxe o que para o bando do Velho Jack? Trouxe muita força, principalmente fora do Mato Grosso do Sul. A gente ficou bastante conhecido em São Paulo. Em seguida a gente já emplacou o lançamento de um CD, né? Exatamente. E ainda não era que tão é fácil o Procurado. Que não era tão fácil gravar CD na época. Vocês têm, assim, noção, já contabilizaram quantos CDs vocês já venderam, assim, do primeiro? Vocês têm quantos CDs lançados? A gente teve o Procurado, depois saiu Como Ser Feliz, aí depois saiu um EPzinho, um disco que o Wagner produziu pela Cão de Aluguel, que ele tinha um selo, que foi um tributo ao Batata, com gravações de Som do Mato. Depois saiu o Acústico, que você participou com a gente, né, que foi uma gravação, foi a gravação aqui do bando acústico, gravado aqui na TVE, que gerou o nosso primeiro DVD, né, foi CD e DVD, e depois saiu o Bicho do Mato. Então, contando com esse EPzinho, são 5 discos. E aí, na contabilidade geral, assim, você tem noção de ideia. Quanto que vendeu? Nem nem do Procurado, nem de... Não. Como é que vocês faziam? Vocês prensavam tudo ou prensavam ia fazendo uma mil, aí vendia, aí mais mil. Eu acho que o Procurado teve umas 3 ou 4 edições e se esgotaram. O Como Ser Feliz eu acho que teve 2 ou 3. Então, talvez, assim, quando a gente pensa em números de artistas nacionais, é um número pífio, mas para uma produção local, toda com mídia local, com divulgação local, é um grande número pensar em torno de 10 mil, 15 mil CDs. E aí vamos falar do que rolou de shows, assim, aonde que vocês foram tocar. Você falou que vocês foram muito para São Paulo, assim, que outros lugares do Brasil? Aliás, um parênteses aqui, muitas bandas de rock do Mato Grosso do Sul são muito conhecidas, inclusive internacionalmente, por conta de revistas, de publicações, né? Vocês entraram nessa leva também? A gente entrou e bem no início, né? Bem quando estava começando, a gente foi... teve uma matéria, porque quando a gente começou a tocar em São Paulo, a gente tinha uma pegada de rock caipira. Não era o country, mas é o que se chama de southern rock. E aí a gente começou a ganhar muito fã. O estilo das bandas tipo Lynyrd Skynyrd. Bandas sulistas rock americanas. caipirão, assim, né? E a gente começou a pegar muito essa veia. Fãs que gostam desse tipo de som. Então, são carentes de banda. Pelo menos na época não tinha banda que fazia isso. Aí teve promoção, teve um show, primeira festa Southern Rock em São Paulo, chamaram a gente para tocar.
E nisso que a gente foi, já foram vários artistas e pessoal da mídia, como o Ricardo Corte Real, que na época fazia o The House of Blues na Kiss FM, Vitão Bonesso. o Vitão Bonesso da 89, vários Kid Vinil, né? Kid Vinil, a gente deu entrevista lá pro Kid Vinil também. Então começou a pintar esse métier. E aí a gente saiu uma matéria, sem nem a gente saber, num site especializado em Southern Rock americano, que pesquisa bandas que tocam Southern Rock pelo mundo. E saiu uma matéria gigante nossa lá, o cara elogiando pra caramba. Foi bem legal. E várias matérias assim, não só de Southern Rock, mas em sites americanos assim, saiu e até hoje volta e meia sai. Eu estou conversando aqui com o pessoal do Bando do Velho Jack. A gente vai parar para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta.